Voltamos com o terceiro bloco do programa O Despertar da Consciência. Pois bem, Sebastião, falávamos sobre elementos intermediários. Explique, por favor, quais são os estágios da sua evolução. Então, como eu estava dizendo, então Kardec percebe que ali estava, pelo menos, algo incomum até então para ele. Então, quando vemos que a matéria é o agente, o intermediário, naquele instante, todos estão ainda misturados. O próprio Kardec fala, no início era o caos, os elementos estavam misturados, ou pelo menos na mesma sala de aula como nós colocamos. Então ali estava o agente, o intermediário e o espírito como princípio inteligente do universo. Então ele age sobre esta matéria primordial, que é a matéria primitiva, que uma parte dela já serve de agente e outra de intermediário, semelhança do corpo físico e o perispírito. Só que ele é o princípio inteligente ainda. E ele questiona na questão 24 se inteligência era sinônimo de espírito. Aí a notícia veio, não, a inteligência é um atributo. Na questão 25 da mesma obra ele questiona, é necessário o espírito ligar-se à matéria? Sim, para que a sua inteligência se manifeste na matéria. E para que não houvesse confusão, na questão 25a ele coloca entre parênteses, como se falasse, não esqueça que nós estamos falando do princípio inteligente e não da individualidade que tem o mesmo nome, ou seja, o espírito com E minúsculo e não com o espírito com E maiúsculo, que seria a individualidade. Então esse espírito, o princípio inteligente, ele age na matéria primitiva da qual ele saíra. E ele ajudando ela a avançar, ele forma outros elementos para unir-se com ele, para que eles possam formar outras coisas. E quando se une dois ou mais, transforma-se na matéria elementar, que nós chamamos a origem da consciência elemental. E ela, por união, experiência e metamorfose que ela passa em incontáveis, compõe-se a matéria que nós chamamos de fluido universal. Que na questão 29, após ele interrogar outras vezes, na questão 27 ele percebe que estava havendo quase que um enigma outra vez, porque ele falava, então existe dois elementos gerais, matéria e espírito? Naquele momento, o espírito de verdade, o espírito da verdade responde, sim, acima de tudo, Deus. Mas se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito não fosse também. E só existia dois elementos gerais. O fluido universal não é matéria. Então o que é? Espírito, princípio inteligente do universo. E depois a gente vai ver isso com Galileu na obra A Gênese, que o espírito começa como fluidos. E Miramês também mostra isso e vários outros luminares. E então nós percebemos que na questão 28 é como se ele ficasse confuso, ele questiona, o espírito fala, entenda-se o que você quer dizer com as palavras, depois faça a pergunta, que ele leva um leve puxãozinho de orelha, e ele mesmo vai fazer as suas conjunturas aqui internas, as suas introspecções, e coloca na resposta, na nota, para ser mais exato, pelo menos admitindo 3 vezes a sua própria ignorância. Se sábio é quem admite a ignorância uma vez, ele admitiu 3 vezes, então ele é 3 vezes sábio. Porque ele fala, se esses dois elementos vêm ou não de um único, é o que não sabemos. E aí, mais 2 vezes ele admite. E na questão 29 ele pergunta de novo, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Mas já não havia perguntado sobre matéria? Da matéria que você entende, sim, mas não da matéria primitiva, que é a base do fluido universal. Aí confirma o que ele queria. Era saber se a matéria primitiva é a que formava o fluido. Aí nós vemos Leon Denis mostrar que um elemento é único, Hernani Guimarães Andrade mostrar que o elemento é único, o próprio Kardec chegou à conclusão, a partir da questão 540, que o elemento é único, tudo cresce, tudo evolui. E aí nós percebemos que esse elemento, ele age no que está na retaguarda e os que estão na retaguarda que servem de intermediário. Então ele existe em todos os reinos. Ele existe em todos os reinos e em todas as frequências. Mesmo, você viu lá na nascente, a matéria no mínimo estava em 3 estados vibracionais ou em 3 estados de experiências. E agora, compondo a estrutura do fluido universal, com certeza ele vai agir
sobre os da retaguarda. E ele mesmo, o fluido universal, é um intermediário para quem está na dianteira. Se você imaginar o princípio inteligente, uma unidade consciencial organizada acima dele, ele vai agir no fluido universal e esse fluido universal vai agir em quem está para trás. E assim sucessivamente. E ele é mais aperfeiçoado nos seres humanos? Com certeza, ele vai adquirindo as funções desde essa matéria primordial até os átomos físicos, depois no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino pré-humano. Então podemos imaginar que no reino humano a máquina perispiritual é a mais sofisticada que conhecemos em se falando desse parceiro inseparável. Agora, explica pra gente, esse elemento, ele tem um ponto de partida? Como está na própria Gênese, então o ponto de partida é esse fluido no sentido mais sutil, que é a matéria primordial. Então ele teve um começo. Então ele começou como átomos primordiais, como princípios inteligentes do universo, ainda antes dele, melhor dizendo, como essa energia, essa matéria primitiva, que hoje chamamos de psiquismo divino, éter cósmico e etc. Então, ele tem também um ponto de chegada. E aí é o que fica interessante. Porque se tudo cresce e tudo evolui, hoje nós vemos a formação do perispírito, do corpo físico, a alma encarnada, a sua mente, a consciência e tudo mais. Então, analisando vários autores e a sequência da evolução, nós percebemos que essa matéria primitiva, que inicialmente transforma-se em princípio inteligente, em matéria elementar, em energia universal, em matéria mental, em princípios vitais, em átomos, é o mesmo elemento que agora aqui tem o nome de átomos. Vai mudando os nomes. Mas se olharmos dentro de um átomo, ele tem a energia nêutron, na maioria deles, com exceção do hidrogênio simples, o próton e o elétron. E nós podemos tranquilamente afirmar que a energia nêutron é a menos experiente, o próton é o intermediário e o elétron é a consciência mais experiente. E se formos olhar naquele momento, você poderia dizer o elétron é a consciência, o próton, o agente intermediário, e o nêutron, a matéria mais tangível da retaguarda. Mas se entrar o fóton na jogada, aí o fóton forma a consciência que organiza e mantém a vida. O fóton vai ser a consciência mais experiente, que vai expressar-se por meio dos elétrons, que vai atuar nos prótons, que vai promover os nêutrons. Então é sempre essa cadeia. E todos os seres têm a sua parte perispiritual, a sua parte consciencial e a parte mais densa. No mínimo, somos um ser tridimensional, como Allan Kardec bem mencionou. Sebastião, no livro tem o seguinte trecho. A mente e o eu superior são os mais nobres e aperfeiçoados veículos de manifestação do ser imortal. Segundo André Luiz, a mente é uma entidade posicionada entre forças inferiores e superiores, por cujo o intermédio espírito se manifesta, objetivando o aperfeiçoamento do complexo espiritual. Joana de Ângeles afirma que a mente é uma emanação do espírito, mas em realidade ele se expressa através do eu superior, para aperfeiçoar as experiências da personalidade presente no eu individual. Comente esse trecho para a gente, por favor. Parece que complicam a coisa, né? É. Aí a gente tenta descomplicar, porque a visão deles é de síntese. Então eles trazem uma síntese de informação, porque nós fomos compreendendo esse universo perispiritual até uma altura. Aí com o André Luiz a gente percebe que a mente é uma entidade que estuda, que arquiteta, determina e materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que a circunda. E ao mesmo tempo vemos Joana de Ângeles, que em sentido profundo, em sua imensa complexidade, o espírito expressa-se através do eu superior para vivenciar realidades no eu individual, que na realidade é o aprimoramento das experiências já vivenciadas em outras etapas. Então ficaria mais ou menos assim. Vamos de novo com o nosso com as universo. Agora já diferente. Então,
aqui seria a individualidade, o espírito. Me ajuda aí. Monta aqui. O espírito, coloque lá no começo. Essa individualidade, que segundo a Joana de Antes se expressa através do eu superior, agora este é o eu superior, o chamado também de Cristo interno. Então vamos retomar. Aqui eu tenho o eu superior. O eu superior, não mais agora aquela configuração de antes. Aqui o espírito, o Deus interno, ou a individualidade, está aqui. Agora, ela vai expressar-se através do eu superior. E esse eu superior é que se expressa através da mente. Então, agora nós já temos 3 personagens diferenciados, de acordo com as informações que vão chegando. Então, agora, o espírito, o Deus interno, o eu superior ou o Cristo interno. Agora, a mente, uma entidade, por meio da qual este Cristo interno, esse eu superior, vai manifestar-se. E a alma encarnada seria a consciência do eu individual. Então, ela é o centro da consciência individual. Então, aqui está a alma encarnada, que é o centro da consciência individual, que seria do eu individual, que é o laboratório, a personalidade, ou o centro da personalidade, na qual nós vamos trabalhar as experiências arquivadas nesse espírito, que vai ser gerenciadas, essa empresa vai estar à disponibilidade sobre a responsabilidade do Cristo interno, vai ter a mente como laboratório, e agora a alma encarnada encontra-se com esse eu superior nesta dimensão. Ela sobe um pouquinho para a mente e o Cristo interno vai fazer as orientações aqui. Mas eu acho que nesse bloco não temos mais tempo. Não temos mais tempo, a gente volta com o próximo bloco, e aí explicando mais um pouquinho, mais detalhadamente. Não sai daí.